Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma figura que, nossa, marcou a história. Jesus de Nazaré. Recebemos umas análises textuais bem interessantes e a ideia aqui é tentar entender quem foi o homem, sabe? Por trás da fé, da teologia. Exato. Vamos olhar para o mundo dele, a Galiléia do primeiro século, Império Romano dominando tudo, tentar separar um pouco o Jesus histórico da figura da fé. Bora lá? Com certeza. Essa distinção é fundamental, né? Para a gente entender não só quem ele foi de fato, mas como essa imagem dele mudou, se transformou com o tempo. Sim. Citará o homem que andou lá pela Galiléia da figura divina que veio depois. Isso ajuda a gente a pegar melhor o impacto que a mensagem dele teve originalmente. E as fontes que a gente viu pintam um quadro bem pé no chão, né? Jesus como um trabalhador braçal, talvez analfabeto, como a maioria na época. Provavelmente. Um judeu de uma região mais afastada, pobre, a Galiléia sob controle de Roma. Isso coloca ele bem na base da pirâmide social, digamos assim. E esse cenário, esse contexto é crucial. Pensa só, imposto romano altíssimo, exploração econômica rolando solta, muita tensão social. Imagino. A Galiléia era meio que a periferia do mundo judaico da época, sabe? Então quando Jesus começa a falar de justiça, de moralidade, de um Deus mais próximo... Isso devia tocar fundo em quem sofria, né? Exatamente. Isso ressoava muito forte com o pessoal oprimido, marginalizado. Era a realidade deles ali. E, de certa forma, era um desafio direto às elites locais, que muitas vezes, colaboravam com Roma. E aí entra a questão que as análises levantam. Como esse homem, com essa origem, vira uma figura divina? Pelo que eu entendi, não foi assim de repente, né? Não, de jeito nenhum. Foi um processo histórico, sabe? E a crença na ressurreição parece ter sido, assim, o grande motor disso tudo. Para os seguidores, aquilo era a explicação, né? Como o movimento podia seguir em frente, forte, mesmo depois da morte dele, que foi trágica. Faz sentido. E aí entram figuras como Paulo de Tarso, que foi, nossa, importantíssimo nisso. Ele meio que ajudou a traduzir a mensagem. Como assim, traduzia? É que a mensagem original era muito ligada ao judaísmo, né? Paulo adaptou, focando mais no Cristo ressuscitado, uma figura que fazia mais sentido para o mundo greco-romano, para fora da Judéia. Entendi. Facilitou a expansão. Exato. E bem mais tarde, séculos depois mesmo, é que vieram os grandes concílios da igreja, tipo de Nicéia, para formalizar essa ideia da divindade de Jesus, depois de muito debate, claro. Falando em história, ainda tem gente que acha que só a Bíblia fala de Jesus. Mas as análises que a gente viu mencionam outras pistas, né? Fora dos textos religiosos. Sim, e isso é bem legal de ver. Tem historiadores da época que nem eram cristãos, tipo Tácito, um romano. Ele até olhava os cristãos com uma certa desconfiança. Sério? Sim, e tem o Flávio Joséfo, um historiador judeu. Os dois mencionam Jesus ou os seguidores dele nos seus escritos. Ah, interessante. Claro, não são biografias, não dão detalhes da vida dele, mas são fontes externas importantes. Confirmam que ele foi uma figura histórica real que chamou a atenção na época. E a arqueologia ajuda também? Ajuda muito a montar o cenário. Por exemplo, escavações mais recentes em Nazaré, sabe? Com aquele arqueólogo Ken Dark. Sim, eu vi isso. Elas confirmaram que Nazaré existia, sim, no século I, e era um lugar bem simples, pequeno, batendo com o que os evangelhos descrevem. Legal. Isso derruba alguns argumentos céticos, então. Pois é. Contraria quem duvidava até se Nazaré existia naquela época. E não só lá, mas em Cafarnaum, outros lugares. A arqueologia mostra como era a vida ali. Vila simples, sinagogas e até a existência do Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo os evangelhos, mandou crucificar Jesus. Sim. A existência dele também foi confirmada. Acharam uma inscrição em pedra com o nome dele anos atrás. Nossa, que demais! Então, juntando tudo isso, o Jesus histórico que emerge das fontes é um líder carismático, popular. Com uma mensagem bem focada em moralidade e justiça social. Isso. E uma relação mais direta, mais compassiva com Deus, talvez. E ele tinha aquele jeito de ensinar com as parábolas, né? Exatamente. As parábolas eram um recurso genial, né? Numa cultura onde a maioria era analfabeta, as histórias grutavam na memória. E a mensagem em si, essa ênfase na justiça, no cuidado com quem estava à margem. Sim. Isso pode ser visto como uma forma de resistência, sabe? Tanto contra a opressão de Roma, quanto contra algumas práticas da elite religiosa judaica que excluíam o povo.
Por isso ele incomodou tanto. Faz todo sentido pensar que a crucificação foi, então, mais que um evento só religioso. Ah, sem dúvida. A crucificação era um método de execução romano, brutal, reservado para escravos, rebeldes, inimigos do Estado. Pesado. Entender isso é crucial. Foi uma execução política, né? O jeito que Roma tinha para calar as vozes que eles consideravam perigosas, subversivas para a ordem deles. Então, para a gente ir fechando nossa conversa, as análises que a gente explorou hoje ajudam a ver um Jesus mais histórico, né? Um pouco diferente daquela imagem só divina. Exato. Um homem do seu tempo, um judeu da Galileia vivendo sob ocupação romana, mas com uma mensagem potente que desafiou o poder estabelecido. Perfeito. E a gente viu que tem evidências históricas, sim, para além da Bíblia, que apontam para a existência real dele naquele contexto todo. Isso mesmo. E para deixar uma reflexão final, algo que as fontes também sugerem, pensar sobre como esse movimento que começou ali na margem do Império Romano, com gente pobre e marginalizada, Sim. acabou se tornando séculos depois, com Constantino e tal, a religião oficial desse mesmo império. Aí fica a pergunta, né? O que essa trajetória toda, da periferia lá da Judeia até o centro do poder imperial, o que isso diz pra gente sobre o destino de mensagens transformadoras quando elas encontram ou confrontam ou talvez acabam sendo assimiladas pelas estruturas de poder ao longo do tempo? Uma ótima pergunta para a gente pensar. O foco não é tanto a questão da divindade, sabe? Mas a humanidade dele. Profunda. Às vezes até desconcertante. Sim, uma perspectiva bem interessante. Pois é. A gente vai usar como guia principal um texto chamado Carta ao Jesus Humano. E também algumas análises para situar ele historicamente. Entendi. A ideia é explorar essa visão de Jesus como como dizem aqui, um companheiro de estrada, um irmão antigo. E ver o que isso pode dizer sobre coragem, transformação, enfim. Ok, então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Olha, a carta já começa forte, dizendo que o que mais toca é justamente a humanidade de Jesus. É o ponto central, né? Exato. Tem uma citação aqui. Não é a tua divindade que nos toca mais profundamente, é a tua humanidade, nua, sofrida e corajosa. É forte, né? Muito. Descreve ele como um homem inteiro, que sentiu de tudo. Isso. Que sentiu frio, fome, dor, alegria, cansaço, dúvida. E mesmo assim escolheu amar. Essa vulnerabilidade, essa capacidade de sentir o que a gente sente, parece ser a chave aqui nessa carta. Com certeza. E essa humanidade fica ainda mais, digamos, palpável quando a gente olha para o contexto histórico. Ah, sim, a parte histórica é fundamental. É fascinante pensar nele não como uma figura distante, etérea, mas assim, um camponês judeu do século I, lá na Galileia. Que era uma região mais pobre, né? Meio periférica. Exatamente. Rural, pobre e, um ponto crucial, sob domínio do Império Romano. Uma opressão bem real. Imagino. E tem fontes históricas, sabe? Inclusive não cristãs, como Flávio Josefo, Tácito. Eles mencionaram Jesus ou os seguidores. E a arqueologia também ajuda, confirmando que Nazaré existia naquela época. Tudo isso pinta o cenário, né? A desigualdade social, a pressão romana, era o dia a dia. E como essa condição dele, de camponês nesse lugar, nesse tempo, influenciava a mensagem. A carta fala dessa escolha pelo amor apesar do sofrimento. Isso tem a ver. Totalmente. Pensa assim, a imensa maioria dos camponeses ali, e muito provavelmente o próprio Jesus era analfabeta. Era o comum. Nossa, é verdade. Então, a liderança dele não vinha de textos que ele escreveu, mas da força da palavra falada, Do carisma, das parábolas, né? aquelas histórias curtas. Isso, que usavam coisas do dia a dia, semente, pesca, colheita, para falar de temas complexos. Justiça social, ética, o reino de Deus. Isso conectava demais com o que o povo vivia, com a dor, com a esperança deles. A oralidade era tudo. E isso também explica como a mensagem foi sendo interpretada depois, né? Entendi. A mensagem ganhava força porque falava direto com a realidade deles. Isso me leva a outro ponto da carta que achei bem interessante. Qual? A ideia de que Jesus não buscava adoração formal, assim. O texto diz, tu não pediste adoração, pediste transformação. Ah, sim. Não exigiste templos de ouro, mas corações que batessem em verdade.
Parece que a prioridade era a mudança interna, sabe? A ética vivida mais do que o ritual pelo ritual. Perfeito. A ênfase é toda na transformação pessoal e da comunidade. A carta até mexe com a ideia de milagre, né? Nesse sentido mais humano. Como assim? Ela diz algo como: o milagre maior não foi caminhar sobre as águas. O milagre maior foi caminhar com firmeza neste mundo de dor e manter o coração livre do ódio. Uau, forte isso. Pois é. O verdadeiro prodígio, digamos, nessa visão é a resiliência humana. É conseguir manter a compaixão, a integridade, mesmo com tudo contra. É um foco na força ética que vem de dentro. Essa distinção é bem clara, né? A ação interna versus a aparência externa. Mas aí, como essa figura tão focada na ética, na experiência humana, como ela se relaciona com a figura divina que a gente conhece mais do cristianismo posterior? Bom, aí a gente entra numa distinção-chave que os estudos fazem, né? Entre o chamado Jesus histórico e o Cristo da fé, ou o Cristo teológico. Certo. O Jesus histórico é esse que a gente está falando, o pregador judeu da Galileia, com sua mensagem ética radical no meio das tensões da época. Uhum. Já o Cristo teológico, bom, ele emerge depois da morte de Jesus. É moldado pela crença na ressurreição, pela influência de gente como Paulo, Que adaptou a mensagem, né? para outros públicos, Exato. e pelos grandes debates teológicos que levaram aos concílios tipo o de Nicéia, lá no século IV, que definiu muita coisa sobre a divindade de Cristo. Entendi. Então, se a gente conecta os pontos, a carta ao Jesus humano parece ser uma tentativa clara de resgatar, ou pelo menos focar muito, nessa figura anterior à divinização, no homem inteiro, no exemplo de vida dele. Faz sentido. A carta tenta ir na raiz, no impacto da vida e das escolhas daquele homem, antes das camadas teológicas que vieram depois. E isso aparece no final da carta também, quando fala da imortalidade dele. Pois é. A imortalidade ali na carta não vem da divindade sobrenatural, mas do poder do exemplo humano dele, que perdura. Sim, a conclusão é bem marcante. Te celebro não como um mito inatingível, mas como o melhor que há na nossa humanidade. Uhum. E aí, justamente aí, que reside tua imortalidade. É uma visão que coloca a força do legado na inspiração que ele nos dá para a nossa própria jornada, né? Exatamente. O que nos deixa, talvez, com uma questão para pensar depois, né? Com certeza. Então, o que significa pra gente hoje olhar para essa figura histórica, para esse irmão antigo lá da Galileia, como uma fonte concreta de inspiração para ter coragem e buscar transformação nas nossas vidas? Fica aí a reflexão. Jesus, filho da terra, do chão, caminhou por fé e compaixão. Não veio brilhar em trono ou além, mas viver o simples, puro no bem. Olhou nos olhos de quem sofria. Meus irmãos, lutem, viva a bondade. Não foi milagre distante no céu, mas o amor presente aqui e agora. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor, como Jesus, apenas ser até a dor. Trouxe ouro, nem impôs a ninguém, mas trouxe o amor inteiro e além. A cruz que levou foi dor e coragem, mostrando que amar é sempre a mensagem.
Nem os homens quiseram entender, mas um coração humilde soube ver. Jesus, camponês e mestre fiel, a força que vive em todo viver. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor. Como Jesus, apenas ser até a dor. Nos teus passos encontramos o caminho, não em milagres, mas no gesto mais simples. O rastro deixado em verdade e compaixão nos mostrou o amor é o coração. Não pedimos altares nem louvor, só o exemplo de uma vida de amor. A coragem de amar nos faz melhor. Como Jesus, apenas ser até a dor.